Boa noite, viva Cristo Rei, viva Portugal. Estamos aqui novamente reunidos em mais um vídeo do canal da Associação As Esquinas. Hoje gostaria de comentar convosco e abordar convosco a questão da importância do patriotismo. Ou seja, o que é que muda na vida de uma pessoa ser ou não a patriota? O que é que muda na vida de uma pessoa ah, se esta aderir ou não aos valores da sua nação? E estes valores são valores que são transversais a uma série de realidades, desde a realidade cultural, à realidade religiosa, à realidade social, mas também passando por especificidades muito importantes, como são os heróis, como são os antepassados, como são os costumes, como são as tradições, como são os símbolos. Todos estes astros orbitam à volta do mesmo Sol, da mesma estrela maior, que é a pátria. Ora, numa altura, numa época, não agora, mas há cerca de 200 anos, sobretudo na altura da predominância do pensamento liberal, que o sentimento patriótico é perseguido, que o patriotismo é perseguido porque existe a necessidade de se cumprir uma agenda. E essa agenda não contempla a existência de pátrias. Essa agenda contempla, isso sim, a extinção da pátria para a criação de uma pátria mundial. Uma pátria mundial que, para as pessoas mais conscientes, será liderada pelo próprio Anticristo, profetizado nas Escrituras Sagradas, naquilo que será uma nova ordem mundial, que não contempla a existência de pátrias, não contempla a existência de nações, antes preconiza e idealiza uma sociedade crescentemente homogénea, crescentemente igual a si mesma e crescentemente despida dos seus costumes, das suas tradições e da sua identidade. Muito bem? E para eu me sentir, no fundo, apoiado, vou projetar aqui, compartilhar aqui a tela convosco, aqui com um pequeno PowerPoint que nós, na nossa associação, elaboramos. Desde já aqui com a importância do patriotismo, naturalmente, com algumas das bandeiras da nossa história, da história de Portugal, uma vez que o patriotismo deve ser cultivado em todas as nações, mas nós somos portugueses, a nossa associação é portuguesa e evidentemente que nós iremos particularizar mais o caso português, ok? Deixem-me só isto, ver se isto passa. Ora, e uma pequena definição. Portanto, entende por patriotismo um vínculo sagrado do indivíduo à sua nação e este vínculo tem várias ramificações, como eu falei há pouco, espiritual, nomeadamente na religião que está nas bases fundacionais da nação, no nosso caso é a Igreja Católica. Nós sabemos, por exemplo, que a fundação da nação portuguesa tem uma dimensão espiritual muito forte, ligada ao templarismo, ligado à intervenção de ordens religiosas, como foi, por exemplo, a Ordem de Cluny de França, com a intervenção e a intercessão de São Bernardo de Claraval, com a própria aparição de Nosso Senhor Jesus Cristo perante Dom Afonso Henriques no Milagre de Ourique. Portanto, a dimensão religiosa na fundação da nação, a questão cultural, e a parte cultural tem mais a ver com a identificação do povo aos seus costumes e tradições, e isso é muito importante porque são os costumes e as tradições que diferenciam de forma comportamental e de forma social os povos uns dos outros, e é isso que confere, por assim dizer, uma certa beleza, um certo brilho a cada povo e a cada comunidade, porque cada comunidade, em função do seu entorno geográfico, do seu clima, dos animais que predominam no seu ecossistema nacional, por assim dizer, no tipo de frutos, no tipo de alimentação, no tipo de paisagens, tudo isso vai ter relação direta com o tipo de festividade e de celebração que se irá perpetuar ao longo do tempo. Por exemplo, é normal que no Algarve, quando se homenageia Nossa Senhora, hum, ou existe uma procissão religiosa, ou um costume, como uma dança
ou um canto, é normal que todas essas tradições remetam para coisas ligadas ao mar ou à atividade pescatória. Isto é só um exemplo de como o local onde nós nascemos tem uma ligação tão íntima e uma ligação tão forte, depois à forma como vamos expressar o nosso orgulho e a nossa devoção à terra. Eu, particularmente, considero que uma das grandes falhas do nosso Ministério de Educação, entre milhares de falhas, é exatamente a ausência de uma explanação histórica daquilo que é a história municipal, para que as crianças desde cedo tenham contacto com a sua realidade urbana, municipal, nas suas diferentes variantes, e ao amar, em primeiro lugar, a sua própria cidade, que é mais fácil para uma criança, gradualmente vai se apaixonando pelo próprio país. Portanto, digamos assim, que são sentimentos micropátrios que se vão depois consumar na plenitude do sentimento patriótico. Ok? E depois há aqui uma componente muito importante também para a questão patriótica, que é a preservação e a memória do sangue dos nossos antepassados, porque sem eles, sem uma cadeia ininterrupta de antepassados, nós nem sequer estaríamos aqui. Portanto, o sangue que hoje temos nas veias, é exatamente uma perpetuação, é uma perpetuidade daquilo que os nossos antepassados viveram e daquilo que eles se sacrificaram, trabalharam e lutaram para que hoje fôssemos seres viventes por vontade de Deus. A origem do patriotismo, por si só, também é divina. Num dos 10 mandamentos que Deus, que Javé, revela a Moisés no Antigo Testamento, no Monte Horebe, é honrarás pai e mãe. Obviamente que aqui o honrarás pai e mãe tem um sentido literal, de honrar os nossos pais biológicos, de honrar aqueles que cuidaram de nós na infância e que nos amaram e que nos ofereceram a nossa educação, a nossa sobrevivência e a nossa formação moral, social, familiar, religiosa, etc. Mas, segundo alguns estudiosos bíblicos, alguns teólogos, esse honrar pai e mãe estende-se aos antepassados. E isso era, na verdade, algo muito ligado à cultura do verdadeiro judaísmo, não é o judaísmo talmudista e o judaísmo sionista de hoje. O antigo judaísmo tinha um respeito e um zelo pelos antepassados, e isso prova-se nas várias passagens bíblicas em que há um estudo meticuloso dos escribas relativamente aos antepassados de várias e várias gerações para trás. Portanto, aqui o honrar pai e mãe refere-se, honra pai e mãe, sim, os pais biológicos, mas honra também aqueles que os antecederam. Portanto, honra todos aqueles que viveram na tua terra, que foram da tua pátria, que honraram o teu Deus, para que tu hoje pudesses estar aqui, por graça da providência. Aqui temos outra passagem no livro de Macabeus, e no livro de Macabeus diz, 2 Macabeus 8:59, é melhor para nós morrer no combate do que ver o extermínio da nossa pátria e do nosso santuário, que se faça a vontade de Deus. Portanto, esta passagem do livro de Macabeus tem relação com a revolta de uma família judaica, que era a família dos Macabeus, contra os invasores forasteiros, no caso gregos, por parte de, se não estou em erro, Antíoco Epifânio, e os Macabeus revoltaram-se contra a opressão grega para defender o seu próprio povo, a sua própria pátria, exaltando a pátria e exaltando a fé. Portanto, aquele casamento civilizacional perfeito. É o casamento entre a cruz, no nosso caso, e o casamento da bandeira. Ok? Portanto, aqui fica muito claro. Antes de morrer no combate, do que o extermínio da pátria e do santuário, que estão intimamente ligados. A pátria tem sempre uma origem providencial. A pátria tem sempre uma origem divina. E muitas das vezes, nações que não servem ao verdadeiro Deus, que é o Deus das Sagradas Escrituras, têm um propósito de purificação hum, que nós, por vezes, atestamos em algumas aparições marianas. Por exemplo, quando Nossa Senhora se refere à Rússia
como uma nação que Deus usa para ser castigadora das outras nações. Portanto, o facto de todas as nações terem uma origem divina não significa necessariamente que sejam nações fiéis ao próprio Senhor, como aconteceu, aliás, com as várias gerações de judeus no Israel antigo, que se rebelavam contra Deus para adorar deuses pagãos e eram castigados pelo Senhor. Aqui continuando. Mas além das passagens bíblicas, temos aqui uma passagem da encíclica Pontifactus, de 1989, do Papa Pio XII. E o Papa Pio XII diz que devemos, que apesar de nós termos, no fundo, que valorizar a ideia de uma consciência de fraternidade universal, ou seja, de nós procurarmos almejar a concórdia entre os homens de todas as nações, isso não significa, contrariamente ao que se propaga hoje, que nós devemos ignorar os nossos sentimentos, as nossas tradições e glórias patrióticas. Por isso é que São Pio XII diz uh, essa pretensão de uma paz universal não esteja em contraste com o amor às tradições e glórias da própria pátria, ou impeçam que se promova a prosperidade e interesses legítimos da própria nação. Isto é, em primeiro lugar, está o povo da nossa própria nação, o que não negligencia de maneira nenhuma a caridade perfeitamente cristã e perfeitamente católica para com forasteiros que precisem dessa caridade e desse auxílio. Mas aqui, o Papa Pio XII insiste. Esse desejo legítimo de paz universal não deve descurar de maneira nenhuma o sentimento patriótico e a preservação das tradições e dos costumes, sob pena de, gradualmente, as nações ficarem emagrecidas da sua realidade identitária. E é isso que a maçonaria mais deseja e é isso que a nova ordem mundial procura. A nova ordem mundial procura materializar o pensamento humano num ateísmo maçónico, disfarçado de satanismo, e de cortar os vínculos dos pais com os filhos, dos filhos com os pais e dos filhos com a pátria. Portanto, a pátria celestial, por exemplo, que São Paulo fala em Hebreus 11:16, em que ele diz que nós devemos almejar uma pátria melhor, que é a pátria celestial, e todos nós, cristãos, católicos, não estamos em discordância de São Paulo. Obviamente que a pátria celeste é a melhor e a mais perfeita das pátrias, e a pátria que todos nós almejamos, e a pátria que é eterna, porque a nossa pátria terrena poderá não ser eterna, mas a pátria celeste, portanto, Jerusalém celeste, é a pátria eterna. Mas isso não significa que uma coisa esteja dissociada da outra, ou uma coisa impeça a outra. Nós podemos amar a nossa pátria terrena para almejarmos também a pátria celeste. Porque se virmos bem, ao amarmos a nossa pátria terrena, nós vamos preservar e praticar uma série de virtudes que nos aproximam da própria pátria celeste, nomeadamente valores como a lealdade, defesa da fé, proteção da família, honra aos mandamentos, respeito pelos antepassados, reconhecimento de santos e mártires, combate ao globalismo e defesa da vida. Ou seja, ao praticarmos o amor e ao cultivarmos o amor patriótico da nossa pátria terrestre, estamos a, por assim dizer, a fazer evoluir a nossa moral e, por inerência, a cercar-nos da própria pátria celeste. Porque não existe desvirtude que possa contaminar o sentimento de pátria terreno e que nos possa afastar da pátria celeste. Certo? Portanto, se nós tivéssemos que definir qual é que seria a árvore, uma espécie de árvore de patriotismo, com o patriotismo a servir de raiz e Deus a servir como o símbolo maior
acima da própria pátria, por isso é que Deus está aqui acima da própria pátria, e é a sua origem. Temos então, lá está, como temos referido anteriormente, tradições e símbolos, a família, a própria história da nação e os heróis. Heróis como figuras modelares do sentimento patriótico. E isto é uma coisa muito importante que nós aqui atribuímos o nome de corrente patriótica. E a corrente patriótica tem a ver com um processo de transmissão das antigas gerações para as novas gerações de valores invioláveis e imutáveis que permitiriam às novas gerações crescerem de acordo com esses valores e no futuro transmitirem de novo para as gerações posteriores. Ou seja, esta corrente patriótica que existe há séculos permite manter a vitalidade do sentimento patriótico e do amor ao país, e do amor à fé, e do amor aos costumes. Eu, particularmente, ainda sou de uma geração em que os meus avós cresceram na época do Estado Novo e que, portanto, estavam ou eram pessoas férteis nesse tipo de valor. E é por isso que eu hoje sou um homem patriota que se dedica a causas patrióticas, que é devoto à nossa nação, que é devoto à Portugalidade, exatamente porque tive avós que me instruíram de forma genuína e de forma singela relativamente a coisas tão simples como aprender o Pai Nosso, como aprender a Ave Maria, a oração do Anjo da Guarda, o hino de Portugal, a ouvir histórias e epopeias dos descobrimentos, a ouvir sobre Viriato, a ouvir sobre Dom Afonso Henriques. E isto são sementes que, ao serem lançadas no terreno sensível do indivíduo, florescem e geram muitos frutos. Fazem com que no futuro essas pessoas sejam patriotas, amem o seu país e pretendam transmitir isto aos seus filhos. Todavia, portanto, exatamente, está aqui ilustrado. Portanto, temos aqui duas crianças que, ao receberem aquilo que estava atrás da corrente patriótica, ficam então rodeados dos sãos valores: tradição, a pátria, a religião, os costumes e a civilização. Portanto, a anatomia patriótica, que é outro nome que nós também aqui atribuímos, hum, tem no fundo três dimensões, e nós já falámos disto há bocado por outras palavras. Tem então a dimensão espiritual, tem a ver com a origem sagrada da nação, já estive a falar disso há pouco. A questão dos mitos e lendas são muito importantes, porque um mito pode não ser necessariamente um facto histórico, mas o facto de preservar uma ideia coletivamente aceite produz muitas vantagens sob o ponto de vista patriótico, porque as pessoas reconhecem nesse mito ou nessa lenda grandes virtudes humanas. Por exemplo, se nós falarmos, por exemplo, a história bíblica de David contra Golias, eu acredito que é um facto histórico, porque eu acredito na literalidade de toda a escritura, mas mesmo que assumíssemos que isso se tratava de uma lenda ou de um mito, isso permitiu ao povo judeu, durante muito tempo, aglutinar-se patrioticamente na causa israelita por terem tido um rei, ou um futuro rei, que conseguiu vencer um gigante com um recurso a umas fisgas e a umas pedras. Portanto, mesmo que seja, mesmo que tivéssemos que assumir que isso era um mito, a verdade é que aquilo foi um elemento agregador da nação, de orgulho e de adesão aos valores nacionais. Portanto, o mito não é necessariamente ilegítimo para causas patrióticas. Depois a dimensão cultural, que também já falei há pouco, não vale a pena estar a repetir, e a dimensão familiar, que também já foi aqui falada. Ok? Portanto, no cristianismo, hum, o homem, ao aderir a esta fé, ao aderir à verdadeira fé, ao catolicismo, encontra o sentido existencial
encontra a bússola moral, a devoção, santidade, sapiência, caridade, humildade, o desejo da salvação das almas e uma âncora civilizacional. Nos heróis encontramos modelos de virtude, modelos de lealdade, patriotismo, coragem e engenho. Se nós observarmos, por exemplo, São Nuno Álvares Pereira como sendo um símbolo de resistência à opressão de inimigos que invadiam a nossa nação para subjugar as nossas famílias e as pessoas que partilhavam connosco o sangue e a língua. E ao mesmo tempo, esse indivíduo que defendeu a nação, esse santo que defendeu a nação, colocou sobre Deus toda a sua confiança em oração, isso representa um modelo a ser seguido pelos portugueses presentes. À imagem de São Nuno Álvares Pereira, eu quero defender Portugal dos forasteiros. No nosso caso, não são espanhóis, no nosso caso, são globalistas. No nosso caso, são luciferianos. E em relação às virtudes espirituais do São Nuno Álvares Pereira, a mesma coisa. Isto é só um exemplo. E obviamente a família que tem, que é geradora de vida, proteção, também de moral, virtude, discernimento, orientação e amor. Aqui uma frase do Chateaubriand, que era um grande apologeta que refutou e que destruiu todo o argumentário anticlerical do tempo do liberalismo, que escreveu que o instinto do homem, o mais belo e moral, é o amor da pátria. A providência justifica sempre os seus desígnios e nós temos pelo nosso país mil motivos de amor. Portanto, se a lei natural de Deus nos faz discernir entre o bem e o mal, também o sentimento patriótico é, por assim dizer, um instinto da condição humana, porque o ser humano já sente-se impelido a amar a sua própria nação, a sua própria pátria, da mesma forma que tem um impulso natural para amar a sua própria família e o seu próprio berço. Já estou quase a terminar. Ora, mas se a corrente patriótica que nós falávamos há pouco é tão importante para preservar estes valores sagrados, obviamente que os nossos inimigos têm que destruir essa corrente para edificarem a nova ordem mundial, ecuménica, satânica e ditatorial, liderada pelo Anticristo. E isso tem sido feito há mais de 200 anos, com alguns resistentes a não aderirem um, a esse tipo de questões, algumas figuras, algumas figuras, enfim, que nos servem de muralha, mas que infelizmente não são numericamente suficientes para impedirmos isto, ok? Porquê? Porque em vez das novas gerações estarem rodeadas disto, como mostrei há pouco, símbolos nacionais, símbolos religiosos, tradições, culturas, civilização, as crianças hoje estão expostas àquilo que a pirâmide de cima determina para o novo modelo de sociedade. Em vez de seres um patriota, és um europeísta. Em vez de seres um, um nacionalista, és um homem do mundo, que é uma nação ecológica, uma grande nação mundial ecológica, ateia, ecuménica, apátrida, progressista. É mais importante tu criares um, 300 conceitos de sexualidade quando 998 desses são falsos, em vez de cultivares o sentimento identitário, em vez de cultivares o amor aos heróis, em vez de cultivares o amor à santidade, em vez de cultivares o amor à família, em vez de praticares a caridade, em vez de zelares pelo interesse dos teus conterrâneos. Não. Fala de sexualidade, ajuda mais os de fora, porque os refugiados lá fora são mais miseráveis do que os pobres de cá de dentro, e adere a este novo mundo, a esta nova nação sem fronteiras, a uma só nação, porque portanto não tem fronteiras, que aclamará um só líder numa dimensão pacifista, ecuménica, ecológica, progressista, onde, à boa maneira do satanismo de Aleister Crowley, podes ser o que tu quiseres, porque nada, porque tudo é lei. Faz o que quiseres, porque tudo é lei. E, por fim, eu gostava de, na minha opinião, na minha humilde opinião,
de fazer estas sugestões para quem quer cultivar o seu patriotismo. Apesar do patriotismo ser uma. hum, apesar do patriotismo ser um instinto natural, como o Chateaubriand falou na citação atrás, há formas de nós o solidificarmos e o enriquecermos e o edificarmos. Porque, por muito que nós tenhamos, por exemplo, um instinto natural para a bondade, nós saberemos enriquecê-la a partir de gestos de caridade. Da mesma forma, nós podemos enriquecer o nosso patriotismo através de gestos que sejam agregadores e edificantes para esse sentimento e para essa virtude tão bela. Por exemplo, estudar santos locais, santos portugueses, ajudar o comércio tradicional, que é um rosto tão bonito daquilo que é tradicional, daquilo que é local, daquilo que é regional. Praticar cada vez mais o turismo interno, porque eu acredito que as pessoas chegam ao final da vida sem conhecerem 40% do seu país. Aprofundar-se naquilo que nos define como nação, em termos identitários. Participar em tradições, ou seja, ter curiosidade de ir ver uma festa dos tabuleiros, de ir ver um canto alentejano, de ver uma romaria de Nossa Senhora da Agonia. Hum, enfim, há tanta variedade tradicional em Portugal e de costumes. Leitura de historiadores, obviamente patrióticos, a participação em movimentos, movimentos da causa real, movimentos conservadores, movimentos patrióticos como o nosso e católicos, a valorização do mito e do heroísmo, como por exemplo comprar livros de heróis, hum, pequenos bustos, quadros que possam enfeitar a casa. A aposta no Portugal profundo e simples, que é sempre um privilégio e é uma honra e um orgulho nós podemos hum, ganhar intimidade com a crueza, a crueza mais singela do nosso país, das nossas serras, dos nossos vales, das nossas aldeias, das nossas praias selvagens e na exploração também do património. Património às vezes desconhecido. Às vezes temos capelas neste mesmo Portugal profundo que têm histórias, lendas, mitos, personagens encantadoras e fascinantes que engrandecem ainda mais o nosso sentimento patriótico. Meus amigos, e eu fico por aqui nesta pequeníssima conferência. Espero que tenham apreciado de alguma forma. Ahm, e, e faço votos para que estejam bem, vocês, a vossa família, agradecendo pelo tempo que nos disponibilizaram para ver aqui neste nosso vídeo, pedindo que partilhem e que divulguem. Se quiserem ser sócios da Associação As Quinas, podem contactar-nos nas redes sociais e nos contactos que nós disponibilizamos na descrição do vídeo. E desejo-vos então uma santa noite, um forte abraço. Viva Cristo Rei, viva Portugal. Obrigado.